Muito boa noite, minha amiga, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos com vocês aqui pela Web Rádio, Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E é 19 horas. 19 horas nós temos o programa Estação da Luz aqui pela Web Rádio Estação da Luz, que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a nossa rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos fazendo uma ligação direta com o nosso irmão Enzo Obama, lá de Cascavel, apesar de ser norte rio-grandense de nascimento, aqui de Cerro Corá, está lá trabalhando e divulgando o espiritismo. Ele que faz parte da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Cascavel e vai fazer o programa hoje conosco de um tema sugestivo, principalmente nesse mês de setembro, suicídio e suas consequências espirituais. Meu amigo Enzo, muitíssimo boa noite, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui à nossa Web Rádio Estação da Luz, meu querido. Oh, meu querido Tavares, meus queridos conterrâneos do Rio Grande do Norte, conterrâneos desse Brasil, já que a rádio vai para o mundo inteiro, né? E conterrâneos desse planeta querido. É uma honra, é uma grande alegria podermos estar aqui estudando Allan Kardec, estudando doutrina espírita, o Consolador Prometido de Jesus. É para mim uma grande honra e uma grande alegria estar com todos vocês aqui pela internet. Muito bem. E você, como é as coisas, né? Eu participei de um programa com o Enzo nos Estados Unidos. Você falou de Sandra, eu falei de Sandra Bola, você passou o telefone lá pro pessoal, e a Livramento, e as coisas foram, e eu, doido para pegar o seu telefone, eu estou conversando com a Livramento na França, um caba de Cerro Corá, eu de Natal, a gente se encontra. Olha só como essa tal de internet deixou o mundo minúsculo, né? O tamanho do grão de semente, como diz o outro. Mas aí, que felicidade tê-lo aqui, porque desde a primeira vez eu fiquei realmente bastante interessado pelo seu conhecimento naqueles pequenos momentos que tivemos lá juntos, lá em Las Vegas, né? Então, nosso irmão Adalberto, nosso irmão Fuê de Quintal, muito obrigado aí pela participação. Mas nós somos uma rádio espírita, e como toda rádio espírita é um programa, nós temos que pedir autorização. E a autorização aqui no planeta Terra é o que nós chamamos de prece, a oração, e o que nós vamos pedir ao nosso irmão Enzo, que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bênção, em forma de prece, em forma de bênção. Muito bem. Vamos procurar, dentro das possibilidades, tentar, como nos pede Kardec, nos orienta Kardec, a serenar um pouco os nossos pensamentos, tentar relaxar um pouquinho em relação às nossas emoções, os nossos sentimentos, para poder sentir um pouco mais com essa força divina que está ao nosso lado, está dentro de nós. E nesse espírito, podermos dizer: Pai amado, nós te pedimos, nós te rogamos nesse instante, que todos aqueles que estão neste momento unidos através da internet, neste momento ou posteriormente, que possamos, juntos, numa comunhão de pensamento de seres, mesmo imperfeitos e falhos como ainda somos, que possamos contar com o teu amparo, com a inspiração dos bons espíritos, que terão a tua permissão para estar conosco neste instante. E eu te peço que possa nos envolver, para que não sejamos de desequilíbrio, instrumentos de engano, e que possamos refletir e analisar a tua mensagem, aquela que o Senhor, querido Pai, entregou a Jesus para nos legar. E este, entregando a Kardec, nos trouxe através da sua obra. Que nós possamos merecer esta oportunidade de juntos refletir sobre os teus ensinos, de modo a ficarem claros, de modo a ficarem práticos, e que possamos
unidos mais uma vez, estar e contar contigo, junto de nós. Por isso, como sempre te digo, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de servir. Graças a Deus, adorei a essência divina dentro de nós, viu, meu amigo? Me tocou fundo, isso é muito importante. Não podemos E aqui esquecer nós isso. não podemos jamais, né? E nós pensamos aqui, como nós vamos falar sobre a questão do suicídio, me vem a intuição de ver o capítulo 12, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, né? E aí Kardec pensou, lá de Mateus 22, 34, 40, a seguinte passagem do Evangelho. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arrematou: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Voltamos a dizer Mateus 22, 34 a 40. O ato que muitas vezes cometemos da questão de atentar contra a própria vida poderia ser colocado como não amar a nós mesmos, e por isso, de vez em quando, alguns amigos partem para o plano espiritual pelo viés do suicídio, ou tem outras possibilidades que o Espiritismo, ou a luz do Espiritismo, pode nos esclarecer, meu amigo. Meu amigo Enzo, para que a gente possa começar esse estudo sobre suicídio e as suas consequências espirituais. A palavra e a verbe traga os seus conhecimentos, os seus ensinamentos para deliciar todos nós, meu irmão. Muito obrigado. Muito bem, querido Tavares. Para responder a sua pergunta, eu preciso fazer uma análise primeiro a partir do ponto de vista de Kardec. Como estudioso de Kardec, eu tenho um critério aí pessoal da análise de questões que envolvam, principalmente eu estou falando doutrina espírita. Lógico. É muito comum nos grupos de estudo, quando a gente começa nos grupos de estudo, a gente faz algumas perguntas, e se eu tiver 10 pessoas, eu vou ter 10 perguntas. Se eu tiver 20, eu terei 20. E aí, uma coisa que eu procuro conversar com o pessoal é, tá, e qual é a resposta de Kardec para isso? Kardec nos apresenta as reflexões necessárias para o entendimento de praticamente todos os problemas humanos, todos eles. E essas discussões, elas perpassam por toda a sua obra. O Livro dos Espíritos nos apresenta as questões de fundamento filosófico, que aí é para despertar o nosso entendimento, o nosso pensamento. O Livro dos Médiuns resolve todos os problemas do intercâmbio mediúnico em todas as suas nuances. O Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro seguro de como eu devo me comportar. Ele deixa isso claro na introdução, né? Para uso de todos. Último parágrafo do item 1 da introdução, essa obra é para uso de todos, e com ela podereis conformar a vossa conduta à moral do Cristo. Quer dizer, com o Evangelho, ali é a orientação de como é que eu devo fazer, igual Jesus fez. E toda a sequência da sua obra, Revista Espíritas, os livrinhos, né, os opúsculos, como ele fala, ele nos apresenta a compreensão, a reflexão, o entendimento e a resolução de praticamente todos os problemas humanos. E o suicídio, enquanto um dos mais graves e sérios problemas humanos, não foi deixado de lado, e Kardec trata dele durante praticamente toda a Revista Espírita, analisando casos, né, com mais precisão em um livro dos Espíritos e mais o céu e o inferno, certo? Então, eu respondo, o suicídio, a causa dele seria uma falta de auto-amor, uma falta de amar a si mesmo. Eu tenho que analisar as 3 classificações ou os 3 tipos de suicídio que Kardec apresenta na sua obra.
sem ser nenhum tipo de crítica a outras classificações, que, no meu entender, elas também estão corretas. Então, não é aqui dizer, fulano fala isso, então ali está certo, ali está errado. Não, são modos de classificação ou modos de distinção no entendimento de cada autor, de cada estudioso, que faz uma classificação dentro do seu entendimento. Kardec faz uma classificação própria, no que diz respeito à influência do moral do indivíduo no ato do suicídio. E ele adota 3 tipos de suicídios que, curiosamente, não são aqueles mais comuns que nós usamos. Eu, pelo menos, falei muito tempo, né? Suicídio consciente e suicídio inconsciente, que, por exemplo, é adotado por André Luiz, que aí é uma forma mais simples de classificar, onde o suicídio consciente é aquele que o indivíduo sabe o que está fazendo, né? E o suicídio inconsciente é aquele que nós estamos nos matando sem ter, de fato, a intenção de se matar. Essa é a classificação mais comum, mais usada, porém não é a classificação adotada por Kardec. Ele leva em consideração não a consciência ou não do ato do suicídio, mas a intencionalidade deste suicídio. E isso está muito presente, por exemplo, nas questões do Livro dos Espíritos, 944, 944A e 952, 952A. Repito para quem quiser anotar. Pega aí um papelzinho rapidinho, ou pega o Livro dos Espíritos, melhor ainda, né? 944, 944A. 952, 952A. A 952 já está ali, né? A 952A é uma extensão. E aí, ele não, volta a insistir, ele não fala de consciência ou inconsciência. Porque consciência, ele sabe que está cometendo suicídio. Inconsciência, ele não sabe que está. Então, diz respeito a saber que se comete ou não. Essa é muito usada, mas volto a insistir, não é a que Kardec adota. Não estou dizendo que essa está errada, de maneira nenhuma. Ela é uma outra classificação que Kardec só perpassa por ela, mas ele não leva em consideração. Ele diz assim, na questão 944, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? É a primeira questão do tema, que vai tratar das decepções e dos desgostos e do suicídio. Desgosto e suicídio, perdão. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não. Não. Somente Deus tem esse direito. Então, na resposta dos espíritos, ninguém pode fazer o que quer com a sua vida. Então, ninguém pode dizer que é dono dela. Então, isso é algo, assim, muito interessante. E por que não? Porque foi Deus que te deu ela. Então, só Ele pode dispor da sua vida. Você não foi você que fez a vida acontecer em você. São as leis divinas que determinam isso. Então, ela pertence a Deus. O que você faz com ela, responsabilidade sua. Nela, você pode fazer aquilo que lhe convenha fazer. Mas viver não depende de você. Então, você não pode tirar a sua própria vida. Né? Veja que na primeira frase isso já fica amarradinho. Ele continua. Olha, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, o primeiro tipo de suicídio que ele fala não é consciente, é voluntário. E há uma diferença no sentido da expressão voluntário para consciente. Consciente é aquele que sabe o que faz. Voluntário, ele faz porque quer. Percebe a diferença? E aí, independente. Hoje, tem alguém nesse planeta que não sabe que o segundo maior câncer, né, no sentido de matar pessoas, é o que diz respeito, é o que está vinculado ao fumo, à nicotina, certo? Então, tem alguém nesse planeta que não sabe disso? Então, algum fumante pode dizer que está cometendo suicídio involuntário? Bom, pode até ser, ele está fumando, mas ele não quer se matar. Ou suicídio consciente. Porém, ele fuma porque ele quer. Mas eu não consigo me libertar. Tá, mas aí você já entrou numa dependência. Você tem que se livrar da dependência para fazer isso. Só que você, em tese, você não nasceu dependente. Até porque os estudos que demonstram que as crianças que são filhas de fumantes, por exemplo, eu já vi muita gente dizer assim, não, mas a tendência dele ser fumante é alta. Peraí, tendência.
ter a tendência não significa que terá. Ok? Então, o primeiro tipo de suicídio é o suicídio voluntário. Ele se mata porque ele quer. Consciente ou inconscientemente. Direta ou indiretamente. É assim que ele trata, de modo muito claro. Voluntário. É uma transgressão da lei divina. Se é uma transgressão, aí nasce aquela ideia muito comum que a gente escuta, que é um crime. Uma transgressão é a lei, é um crime. E muita gente coloca, é o crime que traz as penas, as consequências mais dolorosas. Olha, até certo ponto, essa afirmativa está certa quando nós estudamos tanto a Revista Espírita, quanto estudamos o livro Céu e Inferno, e na vivência diária das reuniões mediúnicas com a convivência de suicidas no mundo espiritual e os relatos que os espíritos nos apresentam, nós vamos perceber que a situação de suicidas no mundo espiritual é uma situação realmente muito complicada, bem difícil, muito dolorosa, em função do que move a pessoa a cometer o suicídio. E aí, isso é uma outra coisa interessante. Aí a próxima questão já traz isso. Eu tenho que deixar de olhar o ato do suicídio e para olhar o suicida. E eu tenho que questionar por que ele cometeu o suicídio. Curiosamente, em todo o livro dos Espíritos, em questão de proporção dentro de cada assunto, esse é o assunto, que as questões é o local onde mais aparece a palavra intenção. Bem então, pensado. Eu não posso... Como? Bem pensado. A intenção... Eu não posso desconsiderar a intenção. E por que isso? Aí vamos para o segundo tipo de suicídio, 944A. Se o primeiro é voluntário, aí alguém pensaria assim, apressadamente. Então, o segundo é o suicídio involuntário. Eu faço sem querer, né? Aí, será que Kardec levou isso em consideração? Aquele que não quer se matar e acontece a morte. Mas não é suicídio. Não tem suicídio sem querer para Kardec. Tem que ter o querer. Tá, então qual seria o segundo? Veja só. Nem sempre o suicídio é voluntário. Então, tem alguma situação em que você viu, é um suicídio, mas ele seria um suicídio sem querer? Em tese, não seria suicídio. Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. E aí tem uma expressão que eu vi do Divaldo Pereira Franco, muito sábia a expressão, que é suicidado. Suicidado. No primeiro momento, isso me soou um tanto quanto estranho, mas quando você vai aprofundar o estudo das consequências dos nossos atos, principalmente em um livro dos Espíritos, você vê que faz todo sentido, né? O louco que se mata não sabe o que faz. Todo indivíduo que tem depressão, a doença depressão, que está diagnosticado por um profissional da psiquiatria, né? Nesse caso eu vou ter que manter a questão do profissional da psiquiatria, e está lá diagnosticado, na crise de depressão, na crise depressiva, um dos sintomas patentes, não é aparente, é a tendência suicida. A estrutura neurológica desse indivíduo, ela está danificada. Esta semana mesmo, eu estava ouvindo um bate-papo, do Dr. Décio e Andoli Júnior, com outros profissionais da área da saúde, fazer o mesmo comentário, né? E aí, se você conversar com qualquer profissional da área da psiquiatria, aí no caso da área da psicologia, sobre características neurológicas do depressivo em uma crise depressiva, a afirmação, isso é algo geral. Ele perde capacidade lógico-matemática. Então, ele fica, como eu gosto de brincar, fora da casinha. E como a tendência ao suicídio é um dos sintomas, é extremamente comum e natural, e aí as reuniões mediúnicas têm demonstrado isso, de o espírito, o indivíduo comete suicídio, mas ele não sabe o que acontece durante o suicídio. Ele está em crise. Ele está fora do seu racional. E aí, quando Kardec usa a palavra louco, e aí é muito importante a gente ver o que é o significado da palavra louco à época de Kardec. Veja que em toda a obra de Kardec ele faz referência basicamente a dois tipos, ele usa duas palavras para dar conta de todo o conjunto de pessoas que tenham
determinados distúrbios ou transtornos mentais, que é loucura e idiotia. O louco é aquele realmente fora da casinha, como a gente fala, e o idiota seria aquela pessoa que é em menos grau, ou as pessoas que não seriam consideradas normais, certo? Que hoje, durante muito tempo, se tratou como pessoas especiais, e hoje nós já sabemos que vivem normalmente, como qualquer outra pessoa, e até muito mais eficiente, às vezes. Então, eram só essas duas palavras para tudo. Então, o louco aqui diz respeito ao indivíduo que tem um problema dentro do âmbito da saúde mental e que ele perde o senso lógico-racional. Por exemplo, o caso da depressão é um caso assim. Então, o indivíduo que tem uma depressão, aí eu já entro na sua resposta, Tavares. Se ele comete suicídio, não é porque ele não se ama, é porque ele está no estado de, conforme o livro dos Espíritos, como era chamado à época, no estado de loucura. E aí, nesses casos, o ato do suicídio não repercute na consciência do indivíduo. É aí onde estão os atenuantes e os agravantes, que com certeza você vai falar um pouquinho mais lá na frente. O ato ocorreu, mas tem um atenuante e tem um agravante. Sempre vai ser assim. Exatamente. E aí, o terceiro tipo de suicídio que Kardec trata, na questão 952, ele pergunta assim: comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, aí entram as dependências. Certo? Tanto no âmbito alimentar, quanto no âmbito das drogas de um modo geral, né? Ou qualquer outra. Por exemplo, aquele indivíduo que é viciado em adrenalina, né, como se fala, e ele pega o carro dele, ele sai a 1000 pela estrada e sempre anda naquela loucura, né, na ânsia da adrenalina, porque isso, inclusive, o acalma, e ele vem a tentar testar a resistência de um poste ou de uma traseira de um caminhão, e ele acaba morrendo em função disso. Dessa adrenalina. Porque em função dessa ânsia da adrenalina. Olha, só fazer um adendo aqui. O meu anjo da guarda disse o seguinte: olha, tá, você pode fazer adrenalina se quiser, mas passou de 100, eu largo você. Eu saio do carro, você fica sozinho. Passou dos 100, amigo velho, eu não estou com você. Então, a partir disso, a adrenalina foi embora. E aqui Kardec traz o terceiro tipo. É um suicídio moral. É um suicídio causado pelo seu comportamento, pelo mau comportamento, pelo seu desequilíbrio moral. A palavra moral, em o Livro dos Espíritos, especificamente, ela pode ser traduzida como conduta, tá certo? Se você pegar a questão 629, né, que definição se pode dar da moral, inclusive a primeira questão do assunto é o bem e o mal. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? Ele explica, né? É a regra de bem proceder. Então, alguém moralmente evoluído é aquele indivíduo que já cumpre a regra moral evangélica, ou que cumpre a lei divina. Quanto mais ele cumpre essa lei divina de modo natural, mais evoluído ele é, mais moralmente evoluído ele é. Quanto ele menos cumpre as leis divinas, mais inferior moralmente ele é. Esse é o sentido. Então, quando se fala de moral, diz respeito, de um modo geral, obviamente, à nossa conduta. Essa conduta que está abalizada, né, como parâmetro dentro das leis morais. Então, o indivíduo que comete um suicídio nesse caso aqui, ou que morre nesse caso aqui, é um suicídio moral. E aí, veja só, não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade, que é o sentido da influência da matéria no âmbito da animalidade, e, além disso, esquecimento de Deus. E aí, seria mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Veja que aqui ele não coloca como um agravante a questão moral, ele coloca como um tipo. É diferente do indivíduo que, em função do desespero, vai lá e diz, eu vou me matar, comete um suicídio voluntário. É mais culpado.
porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, por vezes, uma espécie de desvario, quer dizer, de loucura. Ele está tão desesperado, né? Que ele não consegue ir além, não consegue lembrar de Deus, ele não consegue parar para fazer uma prece. Isso não justifica, né? Uma espécie de desvario que tem alguma coisa de loucura, mas não entra na loucura. Porque para entrar na loucura, ele tem que ter a loucura. Então, não é um estado de depressão, porque, o meu casamento acabou, aconteceu isso. Aconteceu uma circunstância e você afundou, certo? E aí você resolve cometer o suicídio porque afundou naquela circunstância. Não, isso não é ter uma depressão, isso não é ter uma síndrome do pânico, isso não é ter esses problemas, esses transtornos mentais que Kardec classificava. Na época não estavam catalogados, mas estavam dentro da classificação da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência de que tenha das faltas cometidas. Veja, o que vai determinar, de fato, a repercussão do suicídio não é o ato em si. Eu tenho que levar em consideração, veja só, as consequências, as circunstâncias do fato, as circunstâncias biológicas do indivíduo, a experiência moral desse indivíduo, o conhecimento e a vivência de conhecimentos transcendentes. Então, eu, espírita, estudioso de Kardec, o indivíduo ateu, nós dois passamos pela mesma experiência e nós dois desistimos da existência e resolvemos nos matar. Em quem será a maior repercussão ou a punição consciencial? Nele ou em mim? Em mim. Quem sabe mais. Jesus já falou, sabe. Quem mais sabe, né? Isso está lá no Evangelho, não tem para onde correr, não. E aí, então, já respondendo objetivamente a sua pergunta, quem se mata é falta de amor a si mesmo? Em grande parte dos suicídios, sim. Porém, se o indivíduo ele tem um distúrbio, um transtorno mental, na classificação que nós temos hoje, está muito bem catalogada pela psiquiatria, não, certo? Não. E o indivíduo que comete um suicídio moral, significa que ele não se ama? Sim, porque se ele se amasse, ele se respeitaria. Por isso que tanto o suicídio voluntário quanto o suicídio moral, podemos dizer que a falta de amor está na base do que motiva os suicídios. E aí, eu poderia até mudar a expressão. O egoísmo seria a causa. O egoísmo. Muito bem. Enquanto você falava, já temos aqui, para você ter uma ideia, algumas perguntas. Inclusive, eu vou prestigiar aqui os nossos amigos do Face, né, que é um cadeira cativa aqui, é um grande cooperador, é o nosso irmão Feio de Quintal, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Mas antes disso, eu quero aqui mandar um abraço para o Adalberto, que está aí na audiência, nossa irmã Cláudia, né? Aí mandando abraço para todo mundo. E o Feud, ele faz esse questionamento. A doutrina espírita, a doutrina espírita apresenta alguma justificativa para o merecimento de Judas Iscariote, suicida, de ter obtido o merecimento do resgate imediato feito pelo próprio Jesus? É a pergunta do nosso irmão Fueuli. Vamos entender algumas coisas. A primeira coisa que aí eu vou ter que chamar a atenção desse ponto. E aí eu já pedi desculpa muitas vezes, porque nós não somos perfeitos e nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, e à medida que nós vamos aprendendo, nós que somos divulgadores da doutrina espírita, que já estou nessa tarefa, esse ano completaram 30 anos, e à medida que você vai estudando, você vai descobrindo coisas novas e descobrindo que algumas coisas dessas novas você falou de modo diferente, né? E eu mesmo, em algumas palestras, alguns comentários, falava isso, né? Que o suicídio e tal, e tratava o suicídio como alguém que o crime é tão grave, que ele não merece perdão e ele tem que ir parar no Vale dos Suicidas. E isso é tão forte na gente, pessoal, que quando alguém comete suicídio, a gente já fica pensando como é que vai ser a desgraceira da vida dessa pessoa quando ela reencarnar. Né? A gente já tem essa coisa, porque nós ancestralmente, poucos de nós,
viveu a doutrina espírita os seus 160 anos. Quer dizer, foi ver o espiritismo na época de Kardec, desencarnou, já reencarnou com base espírita. A maioria de nós, a grande maioria, está vindo de outras culturas, está vindo de outras histórias, e muitos de nós viemos, nas últimas encarnações, afastados da igreja por questões óbvias, culturais, dependendo de onde nasceu, e agora nos tornamos espíritas, e nós temos uma certa descrença, mas temos uma ancestralidade que está na gente. Né? E essa ancestralidade, ela tem essa questão da punição e do mérito. E como aparece a palavra punição e mérito no Livro dos Espíritos, nós mantemos o mesmo significado, né, da punição e do mérito. Então, o que seria a punição? Você faz o que é certo, você tem mérito. Você comete um crime, você vai ser punido. E tem que ser punido à altura. Porém, o seguinte, eu não sei se você conhece como é o nome dele? É um professor de filosofia, ele participa de um grupo, o SEM, aí em Natal, e eu, quando estive aí, conversei com ele. Moraes. É Jomar Moraes? O pessoal do Jomar. Não, mas é um professor da UFRN, professor de filosofia, e ele conhece o francês, na história do francês, então ele conhece o francês da época de Kardec. E eu pedi para ele dizer assim, olha, qual é o sentido da palavra castigo em Kardec, na época de Kardec? Porque você começa a ler as questões que ele fala, por exemplo, das provas, dessa questão de você faz uma coisa errada e você vai ter, vem a punição, ele coloca dessa forma. Só que quando você vai entender o sentido, o meu entendimento de punição não se encaixava. Porque a punição meu filho fez uma coisa errada, eu vou lá e repreendo ele, repreendo à altura. Quanto pior a coisa, maior tem que ser a punição, tem que ser a repreensão. Só que, o primeiro princípio básico da doutrina espírita é a crença em Deus. Quando você pega a crença em Deus e vai ver os princípios que estão subjacentes a o amor divino. E a definição de punição não se encaixa no princípio do amor divino. Aí, ou eu estou certo ou Kardec está errado. Bom, eu prefiro dizer que Kardec está certo, então eu estou errado. E aí o que eu tenho que fazer? Buscar o sentido correto. E eu lembro, é o professor Sérgio, agora o sobrenome eu não lembro. E eu disse, Sérgio, você pode me explicar linguisticamente o sentido da palavra castigo? E eu nunca esqueci a explicação que ele me deu. Olha, a palavra castigo que Kardec usa, ela é castier. Castier. A época de Kardec, aí ele foi explicando. É uma palavra que vem disso, que vem daquilo, que apareceu no francês no ano tal e tal. E a origem dela é a palavra casto, de castidade. Então, o que é o castigo que Kardec cita? É toda situação e toda circunstância que Deus coloca ao homem para que ele se torne santo. Então, se ele passou por uma experiência que ele devia ter aprendido e se santificar, e ele não se santifica, é-lhe dado o castigo, que é uma nova circunstância para que ele, nessa nova circunstância, se torne santo. Aí eu digo, pronto, é amor divino, não tem como escapar. Né? E por isso que quando Kardec... Aí você vai analisar as questões 258 para frente, vai falar sobre as provas, né? E aí vê lá a punição, aí você entende que é por isso que o indivíduo pede aquela circunstância que ele impôs ao outro, porque eu quero, no que eu impus ao outro, eu quero passar para isso, porque eu quero me santificar dessa forma. Aí de Kardec, olha, foi... Né? E aí, nós temos a ideia do suicida como grande criminoso, e como grande criminoso, ele não tem possibilidade de ser atendido e recolhido daquela forma. Porém, Jesus, o maior exemplo de vivência das leis divinas, isto é, da lei de amor divino, né? Pegando aquele companheiro que foi companheiro dele, ou você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Ele próprio previu que ia acontecer, ele sabia que ia acontecer. E aí hoje, vários estudiosos, não só espíritas, mas é bem curioso, também espíritas, chegaram à mesma conclusão que Judas é colocado como um traidor por quem? Porque alguém tinha que ser o culpado. Alguém tinha que ser o responsável por aquilo ali.
Alguém tinha que fazer aquilo. E aí se passou a estudar quais seriam as motivações de Judas para ele fazer aquilo. E aí existem algumas hipóteses. Tem uma que é bem aceita pelos estudiosos, mas assim, foi por causa disso, pessoal, eu como historiador, como pesquisador espírita, eu não me atrevo a dizer, a bater o martelo. E aí, tanto como estudioso espírita e mais ainda como historiador. Mas as hipóteses levantadas, elas são bem consistentes e uma delas é a mais aceita. Judas, ele entendia que Jesus seria o grande rei de Israel e que libertaria todo mundo. Ele, de fato, não entendeu bem a mensagem, como, por exemplo, João entendeu. Pedro, por exemplo, não entendeu bem a mensagem. Agiu do jeito, da forma dele, culturalmente, como ele era. Judas já era um homem mais público, fazia parte dos zelotas, que era um grupo político, e ele tinha esse olhar. E a ideia era, isso, pessoal, é uma hipótese, e como hipótese tem que ser tratada como hipótese e não como verdade absoluta. Tá? Verdade absoluta é o que nós sabemos que está no texto, que ele foi lá e os caras prenderam Jesus. Mas qual seria a motivação? Era de que, ao Jesus ser preso, Jesus mostraria todo aquele poder que ele já tinha mostrado. E de fato, apareceria num julgamento, diante de todas as autoridades, como o cara que resolve tudo, que faz tudo, que levanta mortes, que faz isso e aquilo outro. E não teria outra solução para a autoridade entregar o poder para Jesus, porque ele, de fato, cumpria as promessas que Deus tinha feito para o povo. Né? Só que Jesus faz o quê? Jesus não faz nada disso. É um dos poucos, se não o único, que mais ou menos tinha essa visão, né? De Jesus, que seria realmente, de fato, de direito, aquele Messias, e que com esse fato poderia já estourar aquilo que ele veio fazer, que estava, segundo ele, adiando. O erro foi esse. Algo foi que Jesus fez, você ia falando. E aí, Jesus não fez nada. Jesus foi... E aí tem uma citação que, inclusive, é usada nos filmes, né? Onde Nicodemos recita um salmo, que agora eu não lembro qual, de Isaías, dizendo, né? Ele se entregou para o abate como um cordeiro. Por isso que nasce a ideia do Cordeiro de Deus, que é oferecido em sacrifício. Quer dizer, Jesus se oferece em sacrifício para mostrar para nós a existência e a excelência da imortalidade da alma. E aí, o que acontece? Judas não suporta o peso da queda, e aí comete o suicídio. E aí, as tradições, né, não existe texto sagrado da época sobre isso, são relatos de espíritos, através de mim, que a gente duvidar, além, sempre um relato, que Jesus teria errado aqui os primeiros momentos pós a sua desencarnação, teria ido ao mundo espiritual, às regiões mais umbralinas, para recolher Judas e levá-lo para os atendimentos necessários, como nós já conhecemos. Pessoal, isso não é um caso único. Né? Se pegar, por exemplo, vamos pegar o livro Nosso Lar. Né? Pegar o livro Nosso Lar, mas você pode pegar os relatos de Kardec no livro O Céu e o Inferno. Eu estava tentando lembrar aqui se é o do filho, do filho que se mata por pai não ir para a guerra. É um caso lá que é mais ou menos parecido assim. A dona Laura... É o pai que se mata porque o filho morreu, o filho foi morto e ele se mata para chegar... É um negócio, mas está lá na revista espírita. Assim, tem um outro caso também, que é uma mãe que se mata logo após a morte do filho. E tem um casal lá que se mata. Então, tem algumas coisas assim bem curiosas, né? Que a gente tira alguns sentidos. Mas vamos pegar o Nosso Lar, que geralmente pouca gente lê o Céu e o Inferno, mas Nosso Lar todo mundo lê. E que isso aí também é complicado, pessoal. A gente tem que inverter essa lógica, né? Mas vamos pegar lá. Que é a sobrinha da dona Laura, que ela não vai parar no lugar que o André Luiz foi parar. Ela não vai para o Vale dos Suicidas. Ela, assim que ela morre, né? E é considerado um suicídio, ela já é recolhida. Já é recolhida. No livro, tem uma coisa que merece uma reflexão, pessoal, que da forma como o André Luiz colocou, não é que esteja errada, mas merece a gente fazer o entendimento do que ele está querendo me dizer. Foi o mérito da dona Laura que impede dela ir parar no Vale dos Suicidas. Isso nós temos que observar com alguns critérios de análise, tá certo?
Não estou dizendo que esteja errado, a gente só tem que entender, porque, objetivamente, se eu pegar o pé da letra, eu firo princípios. Mas aí, quando eu vejo o relato e vejo como o André Luiz está relatando, eu vejo que a história tem sentido sim. Então, esse parar no Vale dos Suicidas não é regra. É só fazer a pergunta, por que o Vale dos Suicidas existe? Fazer a reflexão em torno disso. Né? Por que ele existe? Qual o objetivo dele estar lá? Aí eu vou ver, não é punição, é amor divino, porque é para proteção, tanto deles, tanto dos que cometeram suicídio, quanto dos que não cometeram suicídio. É um lugar para proteção. E os que ficaram, né? Também, né? Os que ficaram também. Né? Porque, então, olha, a gente vê o suicida, a pessoa que suicidou-se, mas você já parou para pensar, a mãe, o pai, o filho, a esposa, o esposo, como é que está a situação também dessa pessoa, dentro dessas possibilidades, né? Sim. Justamente, quando a gente estuda a doutrina espírita ela nos mostra a realidade espiritual sem misticismos, né? Sem as fantasias que nós fomos criando com o passar do tempo para entender a realidade espiritual. Aí, Kardec, ele é objetivo, ele é claro, ele é direto. Por isso que, às vezes, a gente tem até dificuldade, porque nós somos treinados para fazer um negócio muito fantasioso, e aqui não, é objetivo, ó, suicídio voluntário. E o louco que se mata não sabe o que faz. E o moral, certo? Então, quer dizer, se eu tenho um vício, eu morrer por causa desse vício, é suicídio? É inconsciente? Não, é suicídio moral, é porque você não se educou moralmente. É mais claro, é mais objetivo. E aí, como é que fica a intenção? A intenção é tudo. Ah, ele pergunta mais à frente, o homem que se mata, né? Cadê? 955, se eu não me engano. É 959. 949. 949. O suicídio será desculpável. Vamos lá. O que é culpa em O Livro dos Espíritos? Kardec ele era de uma família de juristas. Então, ele tinha um conhecimento no âmbito jurídico muito grande. Então, quando ele fala de culpa, ele está relacionando as transgressões, aos crimes, ele usa as definições jurídicas. Culpa no âmbito jurídico é responsabilidade. Ser alguém culpado ou culpar alguém é porque aquele alguém é responsável pelo ato. E ele usa lá na Lei de Liberdade, ele deixa isso muito claro quando ele fala sobre a responsabilidade da liberdade que eu uso, né? Ele fala em culpabilidade, por exemplo. Culpabilidade é um termo do direito. Culpabilidade é o grau de responsabilidade da minha conduta, sobre a minha conduta. Quando ele pergunta se algo é desculpável, qual é o grau de não responsabilização pelo ato em si. Essa é a lógica que eu preciso ter quando eu analiso a culpa de alguém. Qual é o grau de responsabilidade? Tem um seminário que a gente faz tratando desse tema, que a primeira coisa que eu analiso é o artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Daqui a pouco, todos os sábados, às 9 horas, nós estamos com um grupo pelo Zoom, e eu transmito pelo meu YouTube, Enzio Urbana, e quem quiser acompanhar pelo Zoom ali interagindo, está lá nas redes sociais o link do Zoom, e nós estamos estudando suicídio, e nós começamos pelo céu e inferno, e estamos estudando o Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura é claro, você não responde pelo ato que você cometeu, você responde pelo nível de perfeição e imperfeição que você tem. Então, não é o que você faz que determina se você é culpado ou não, é o grau de perfeição ou imperfeição, quer dizer, é o seu nível moral. Por isso que duas pessoas podem cometer o mesmo ato e a repercussão espiritual, perespiritual ou até física das duas será diferente, porque depende do grau aí é uma coisa que Kardec chama de maturidade espiritual, que é esse conhecimento e a vivência, a experimentação do conhecimento que você já tem.
certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, é um grupo que a gente está estudando suicídio, mas começamos pelo Código Penal da Vida Futura. Para que na hora que eu analise o caso de suicídio, eu leve em consideração isso, porque senão eu vejo só o ato. E o ato é secundário. O ato é secundário. O ato a gente só vê depois. Primeiro, por que a pessoa fez isso? O que passava pela cabeça dela? Quais as circunstâncias que a levaram a tal situação? Ok? E aí, o suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família. Isso era muito comum até metade do século passado, até a década de 50, 60, né? Quantas pessoas cometeram suicídio na crise de 29, que perderam tudo? Aí, se quer um momento mais próximo aqui, aí que é de Natal, deve lembrar de pessoas muito famosas, quando veio no governo do presidente Collor, que veio aquele bloqueio da poupança, né? Empresários famosos, eu lembro bem que eu ia muito a Natal na época, ia muito a Natal, empresários famosos cometeram suicídio porque boa parte dos seus recursos estavam na poupança e de um dia para outro não tiveram mais acesso, né? E aí, então, essa pessoa que comete esse suicídio, quer dizer, dá para diminuir a responsabilidade dela sobre o suicídio porque ela quis proteger a família e os filhos de uma vergonha? Resposta: aquele que assim procede não age bem, embora acredite fazê-lo. E Deus lhe levará em conta esse gesto. Mas é uma expiação, perdão, que o suicida se impõe a si mesmo. É um novo processo de aprendizado que ele está se impondo. Aí veja, a intenção lhe atenua a falta, mas nem por isso deixa de haver falta. E qual é a falta? É ele ter cometido o suicídio? Não. É ele não ter confiado em Deus. É ele não ter deixado que os filhos passassem pela experiência da vergonha. Esse caso que eu tentei lembrar que o Tavares falou, que é o pai que se mata, o filho que se mata por um não ir para a guerra, né? É o pai que se mata para o filho não ir para a guerra, porque ele virava um provedor do lar. Exatamente isso. E aí, o Espírito explica no comentário, é falta de confiança em Deus, e ele tentar impedir que o filho passe pela experiência. É duplo crime. E o suicídio é secundário. E tem também um caso também de um pai que se mata por causa da filha, que tem uma doença incurável, a criança, ele gasta todo o dinheiro dele, não consegue, e ele se mata, e Kardec evoca. E o cara não tem a menor consciência, diz, olha, eu quero a minha filha, eu quero a minha, não encontrei. E ele pergunta a São Luís, eu me lembro bem disso, e aí? Vai ter solução? Aí o Espírito diz assim, a misericórdia divina vai tomar, mas por enquanto ele está nesse círculo, ele não conseguiu sair desse círculo e querer ver aquela filha, né, que ele perdera, que ele achara que perdera, né, e aí realmente, de fato, estava distante dele agora, né. E aí, Tavares, só para a gente fechar, 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Será condenável, né? Quer dizer, a gente pode condenar, pode responsabilizar o indivíduo por uma imprudência que compromete a vida sem necessidade. Quer dizer, que se há necessidade, tudo bem, mas sem necessidade, não há culpabilidade, não há responsabilidade, quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. Aqui ele resolveu o problema. Se não há intenção, se não há consciência, o ato é o suicídio, mas a repercussão espiritual não será a mesma para o indivíduo que tem intenção e que sabe o que está fazendo. E ele coloca o ter consciência, que é a ideia do louco, né? Aquele louco. Nós temos aqui uma pergunta que chegou já faz um bom tempo, mas nós deixamos aqui para que você pudesse terminar o seu raciocínio. É de um cadeira cativa aqui nosso, é o Júnior de Nova Parnamirim. No Livro dos Espíritos, diz ociosidade. Sim, aquela falta de fé e saciedade como forma
dos suicídios. Por quê? Porque Kardec diz o seguinte, se pegar a sequência dessa resposta, ou é logo a seguinte, ele diz assim, se trabalhasses, não faria isso. E aí, por quê? A lei de trabalho, que está lá na terceira parte, é a lei da utilidade. Trabalhar na lei de trabalho é ser útil. E isso, inclusive, é uma característica dos espíritos da segunda ordem. Eles nunca são inúteis. Por isso que os nossos anjos guardiãos não perdem tempo com futilidade com a gente. Porque eles são de segunda ordem. Então, todo indivíduo que deixa de ser útil por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja ele entra no âmbito da ociosidade. Esses adjetivos que você colocou aí. E ao entrar isso, surge o que Joana de Ângeles, pegando na moderna psicologia, chama de vazio existencial. E daí para um suicídio, ó a distância. Porque se você perde a utilidade, você naturalmente começa a transgredir conscientemente uma das leis. E nós não fomos feitos para isso, nós somos feitos para agir conforme as leis. Mesmo quando você age e age equivocadamente, porque você ainda está aprendendo, você está agindo, então você está no processo. Quando você para, você para. Veja o que Kardec fala, diz assim, os espíritos não retrogradam, mas eles estacionam. E aí veja quais as consequências de estacionar. São gravíssimas. São gravíssimas. Então, nessa perspectiva, o estar inativo por inutilidade já é início de um suicídio. Porque você pode continuar vinculado ao corpo físico, só que, espiritualmente falando, você está morto. E aí é só pegar o relato dos espíritos nessa situação, você vai ver que não difere muito dos espíritos no âmbito de enlouquecimento, né? Usando aquela coisa que a gente fazia quando era criança, né? Dos espíritos que cometeram suicídio. Veja os relatos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Né? Tem um espírito que eu gosto muito dele, porque ele tem obras parecidas com André Luiz, só que mais para jovens, que é o Luiz Sérgio, né? Somente as suas primeiras obras, que são muito boas. E outros também que relatam casos assim, você vai ver, aquele espírito que ficou apático, o nível de loucura dele é parelho, né? Como diz o gaúcho, com o do enlouquecido pelos que chega ao suicídio. Muito bem. Eu coloquei aí, eu não sei se está certo, mas eu dei uma pesquisada aqui. É esse o canal seu, para a gente fazer a divulgação, que daqui a pouquinho vai ter o... Olha, é só colocar Enzo Obana. Pronto, o que eu coloquei apareceu isso aí, certo? Então, Enzo Obana, muito bem. Nós temos aqui um outro questionamento. Deixa eu ver aqui de quem. Sim, tá aqui. É Fátima de Açu. Os níveis de depressões, toque e demais possibilidades mentais podem ser atribuídas também à vida passada? Bom, aí é outra coisa, né? Aí nós teríamos que ter mais uma hora para falar sobre o processo reencarnatório. Ótimo, muito bem, ótimo. Gostei da sua ideia. Sábado a gente volta e fala sobre o processo reencarnatório. Muito bem. Porque aí eu tenho que... assim, tem 3 temas que Kardec ele trabalha com muito carinho e são temas que ele recorrentemente retoma na sua obra, ele vai construindo esse entendimento. É Deus, que nós temos uma visão extremamente equivocada de Deus, imortalidade, e aí nesse âmbito entra a comunicabilidade, e reencarnação, certo? Nós temos uma questão equivocada, dizer tudo que eu estou passando hoje é porque eu fiz coisa errada no passado. Então, eu preciso pegar a questão 132 e excluir ela do livro dos Espíritos, certo? Excluir do livro dos Espíritos. O tema merece uma reflexão mais profunda, a gente pode marcar para ver depois. Enquanto isso, eu sugeriria a leitura com muito critério, assim, frase a frase. Pega Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os 3 primeiros temas, tá certo? Os 3 primeiros temas, que é justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições.
Aí, nos grupos de estudo, eu peço assim, você sabe mexer com Excel? Ou não? Pega folha de ofício, faz uma tabela, certo? Uma tabela, né? Aí, na primeira, você pega o texto, por exemplo, causas anteriores, né? Causas anteriores. Aí você coloca aqui o texto. Aí, na primeira coluna, na segunda coluna, você coloca causas de sofrimento, que vai ter aqui no texto. Causas. E na terceira coluna, você bota o grau que você tem. O grau que você tem. Aí você pega todos os seus sofrimentos e vê quais são os que se encaixam aqui. Todos que se encaixam aqui. Vou dizer uma coisa, vai sobrar uns 2 ou 3 que não se encaixam ali. Pronto, esses são da vida passada. Esses são da vida passada. E eu vou dizer o seguinte, depressão, necessariamente, na maioria dos casos, não tem relação com a vida passada. Tem a relação com a insatisfação da existência atual. É a dificuldade que eu tenho, na maioria dos casos, volto a dizer, como pesquisador, a gente não pode generalizar. Isso é um equívoco, porque tem aquele caso que é diferente, tem aquele outro que é diferente, mas na conversa com pessoas que têm o problema, a doença, né, nós observamos a insatisfação que elas têm com a própria existência e a luta interna que elas travaram durante anos, né, consigo mesmas, na aceitação das suas fragilidades e na vivência ilusória do mundo material. E aí a gente começa, nós, enquanto espíritos imortais, não suportamos mais isso, porque vivemos isso durante milênios, e aí viemos para uma encarnação definitiva, para a libertação e início de um processo de espiritualização, e aí intimamente eu quero me libertar disso e não consigo. Aí a divindade diz assim, então peraí que eu vou te ajudar. Desenvolve na sua cabeça um desregulamento neurológico, por exemplo, nas dosagens de lítio, e aí você começa, nada nessa vida faz mais sentido ou tem gosto. Ou você olha para dentro, aí é só conversar com pessoas que conseguiram vencer. Se curar, não. Vencer, ter o controle. Todas essas pessoas reviram toda a sua existência e passaram a se aceitar com as imperfeições, trabalhar essas imperfeições, passaram a respeitar as dificuldades e limitações, passaram a olhar para as pessoas que têm na sua existência, os cobradores, né? Os ingratos, os atormentadores da nossa existência, e eu não estou falando de obsessores, como professores de espiritualidade. Olha, parece que tira como água. Então, eu diria, a depressão, ela está muito mais relacionada com o nosso processo atual de transformação do que com os nossos débitos do passado. Isso é bastante interessante para a gente pesquisar e parar com certas possibilidades. Lógico que a pergunta foi bastante interessante, para esclarecer, né? Mas que é bastante interessante. Me fale um pouquinho, que tem uma pergunta aqui chegando, sobre esse estudo que você vai fazer agora, parece que a partir das 21 horas, né? Como é que as pessoas podem participar para a gente fazer aí a divulgação do seu trabalho? Assim, nós hoje temos, em função da pandemia, né? Nós coordenávamos alguns grupos de estudo. Em março, quando veio a paralisação, nós já fazíamos as transmissões dos estudos pelo Facebook, né? E aí, como parou tudo, nós fizemos uma assinatura do Zoom e passamos a fazer pelo Zoom, no primeiro momento transmitindo pelo Facebook, depois pelo nosso canal do YouTube, Engenharia Urbana. Então, por exemplo, lá no Face eu coloco os banners e tal. Então, nós temos, por exemplo... e aí chegaram mais grupos, né? Então, hoje temos 2 grupos de estudo do Japão, né? A Cláudia, que está acompanhando pelo Facebook, ela é de uma casa, que hoje é uma casa virtual, né? Que é a Casa de Caritas, ficava em Kakegawa, no Japão, né? E aí tem um estudo que no Brasil é às sextas-feiras às 9 da manhã e aos sábados às 9 da manhã. Nós temos um grupo que é todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, onde estudamos o livro dos médios, esmiuçando a mediunidade. Tem um grupo de uma casa amiga nossa, né, que é a Fraternidade Allan Kardec, que é às terças-feiras, às 20 horas. Aí eu mando o banner para você pode compartilhar com quem tiver interesse. E aí estamos estudando o livro Pensamento e Vida, estamos encerrando agora e vamos começar a estudar o Espiritismo nas suas simples expressões, na sua mais simples expressão,
e o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. Na quarta-feira, nós estudamos o Livro dos Espíritos, às 21 horas. Na quinta-feira, é um grupo sobre mediunidade e obsessão, que estamos estudando o livro nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E na sexta-feira, um grupo aqui também, de um grupo amigo nosso aqui, que estudamos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, e no domingo, às 9 horas da manhã, é o grupo de estudo da AME, que agora domingo vamos ter o doutor Décio falando com a gente. Então, nós temos estudo todos os dias. Né? E esse do sábado, agora às 21 horas, é um grupo sobre suicídio, né, que decidimos estudar suicídio, estamos acabou sendo um grupo de estudo do livro Céu e Inferno. Aí que todo mundo pode entrar, é só ir lá no meu Face, Enzo Urbana, que aí tem é só procurar, daqui a pouco eu coloco o banner, é o mesmo ID, o mesmo link, é só ver os horários, só entrar pelo Zoom, é um grupo bem família, todo mundo participa, todo mundo interage, né? Hoje virou uma grande família, é um pouco diferente daqueles grupos de estudo, que é meio assim, meio sisudo. Não, nós somos divertidos, nós brincamos, nós questionamos, lá não tem autoridade, não tem doutor em espiritismo, isso não existe. Eu coordeno o estudo, mas pergunta aqui, e eu gosto de fazer isso. Enzo, isso, eu digo, vamos ver o que Kardec fala. E a resposta de Kardec. Como várias questões surgiram aqui, fomos nos textos de Kardec e nos estudiosos daquele assunto. Porque aí fica um negócio impessoal, né? Porque senão a gente só vai ficar remando. Então, os grupos têm essa característica, sempre manter esse fundamento em Kardec para ficar consistente o estudo. Muito bem. Adalberto me mandou uma mensagem agora, viu? Dizendo que nas horas vagas você descarrega caminhão de pedra, né? Porque nas horas que tem... Aqui mais uma pergunta, mas eu fiz uma pesquisa aqui com relação a Isaías. Então, é Isaías 53:7, em que ele fala que ele será maltratado e não vai abrir a boca, vai como um cordeiro. Muito bem, mas aqui a Sérgio de Pium, é isso, Jesus? É o Sérgio, A Organização Mundial de Saúde diz de 1 milhão de suicídios voluntários por ano. Esse número não é bastante errado, sim ou não? E por quê? Eu não diria que é errado, porque para eu dizer que está errado, eu teria que dizer que eles têm consciência do erro. Na verdade, é o que tem catalogado. Mas nós sabemos, nós temos consciência, e, por exemplo, o André Trigueiro, nosso meio, um grande estudioso do assunto, né? E ele trabalha com estatísticas bem atuais, ele deixa claro, tanto nos livros que ele já escreveu, quanto nas falas que ele faz, que esse é subnotificado. O que seria essa subnotificação? É que a quantidade informada é essa, mas essa não é a quantidade real. Segundo esses estudiosos, nós teríamos cerca, dependendo da região do planeta, isso também é importante, até 4 vezes mais do que esse número. Então, fazendo uma proporção, nós teríamos pelo menos mais outro tanto disso aí, de suicídios. Porque se eu tirar os suicídios dos loucos, vamos chamar de involuntário, né? Tirando os dos involuntários, que, por exemplo, os depressivos, que hoje é muito alto, né? E aí muitos desses entram nessa catalogação, eu teria um número aproximado de fato, suicídios voluntários. Certo? De suicídios voluntários. Olha aí o Adalberto participando. Adalberto, se prepare e logo, né? A Cláudia. O Tavares vai ele quer saber como é o espiritismo no Japão, meu amigo. Muito bem. Daqui a pouco eu ligo para você. Se preocupe, não. Vou lhe acordar, meu amigo. Então, realmente, tem uma subnotificação, só que aí, com conhecimento espírita, eu já sei que, mesmo esse 1 milhão, boa parte são desses suicídios involuntários, que são das pessoas que têm depressão ou outros transtornos mentais que cometem o suicídio, e aí não entrariam nesse sentido espiritual ou espírita da ideia de suicídio. Cometem o fato, porém a repercussão não aconteceria. Deixando de lado as classificações, vendo apenas o ato de suicídio, indivíduo que tira a própria vida,
a ideia é que nós teríamos pelo menos outro tanto de suicídios no planeta. É um número assustador, certo? Assustador. Eu fiz um estudo há muitos anos atrás sobre essa questão. 1 milhão de suicídios é como se uma Natal, que é onde a gente mora, a Grande Natal, né? A Grande Natal, de uma hora para outra desaparecesse. É uma Natal por ano que desaparece, né? Você chegar na segunda-feira e não vê ninguém, certo? A cidade toda desapareceu, 1 milhão de pessoas, é mais ou menos isso aí, certo? Nós temos uma outra pergunta aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, sobre o que a gente estudou aqui. Já é manhã de domingo, então pronto, não vou mais lhe acordar, meu amigo Adalberto. Pronto, já fico tranquilo, né? Nós temos aqui uma outra pergunta. Diz, querido. Ô, Tavares, como professor, né? Como professor, deixa eu passar um exercício, dever de casa, vocês pensarem. Aí é pensar, não acho isso, acho aquilo. Esse é um exercício, é assim que a gente faz com o Kardec. É um exercício que eu tenho que responder na análise das questões. Vocês sabem qual é, hoje, uma grande causa de suicídio no Brasil, especificamente na região sul do Brasil? Curiosamente, são de agricultores, pequenos agricultores, que trabalham especificamente com fumo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E idosos, que é algo assim curioso, também é uma coisa curiosa a quantidade de idosos que cometem suicídio. E desses, um grande número são agricultores, pequenos agricultores, que em tese não teriam motivo para cometer suicídio e de repente cometem o suicídio. Ao se fazer o estudo das causas e das motivações desses suicídios recorrentes, se descobriu que tem a ver com o desenvolvimento de determinados transtornos pelo uso contínuo de venenos. Inclusive, o André Ribeiro fala isso no livro dele sobre suicídio. E aí eu pergunto, esse indivíduo, ele se encaixa em qual das 3 classificações? Voluntário, involuntário, né, que é o louco, ou suicídio moral? E qual será a repercussão dele no mundo espiritual? Aí, pega as questões que nós vimos aqui, a partir da 944, e vai no céu e inferno, pega lá, Código Penal da Vida Futura. Faz a análise. Que é para você começar a treinar e desmontar essa construção que nós temos de que cometeu o suicídio, vai para o vale do suicida, vai sofrer a eternidade lá, e quando reencarnar, vai reencarnar todo estrupiado porque cometeu o suicídio. Fica o exercício. Muito bem. Mas, meu amigo, ó, chegou uma pergunta aí que é basicamente a da Solange da Ribeira e eu quero ampliar. Ela pergunta assim, as pessoas da vida do possível suicida têm responsabilidade nos atos futuros dos suicidas? Aí eu amplio mais. Nesse caso aí, que a pessoa está usando o veneno para esse benefício, as pessoas que produzem esse veneno, que sabem que podem ter, entendeu? Os que não sabem, eles têm alguma culpabilidade ou fica só restrito ao uso indevido e inconsciente do agricultor, do pequeno agricultor que está fazendo aquilo para a subsistência da família e da vida dele? Pessoal, abra aí 946A. Resposta de Kardec. Não preciso nem dar a minha opinião. Resposta, que a minha é essa aqui, que eu aprendi com ele. Resposta de Kardec. 946A. Aqueles que levaram o infeliz. Aí esse infeliz é porque ele fala, o indivíduo que foi levado à miséria, né? Que é 946. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Ou, ai deles, curiosamente, tirando o inútil, a pergunta que ele fala do inútil, é o único lugar em que ele usa essa expressão de compaixão, sabe, assim, de coitado, tá lascado, certo? Ou, ai deles, responderão como por um assassino, por um assassinato. Só tem um nome. A mulher do Google aqui falando do celular. Né? Então, respondem sim. Respondem sim. Porque eles levaram alguém... mas não era essa a intenção. Veneno mata. E se continua produzindo veneno... Entendeu?
Então, meu amigo, vamos começar a pensar, porque não é só o ato da pessoa em si, mas aí nesse caso aí, vamos trazer mais para o âmbito da família. A família, de uma forma geral, os amigos, terão alguma responsabilidade em que aquela... Porque, olha bem, quem quer se matar, estudos são feitos, não quer se matar. Ele avisa, ele diz coisas como essa vida não vale nada, é melhor eu não viver, porque ele está avisando, certo? Essas pessoas que não ouvem e que não conversam, elas terão alguma responsabilidade também naquele ato, que é mais a pergunta deixa eu ver, acho que é Cristina, né? A última pergunta aqui é Solange da Ribeira. Olha, baseado naquilo que a gente aprende com Kardec no Livro dos Espíritos, primeiro, a responsabilidade do ato, ela pressupõe você saber o que está fazendo. Certo? Saber o que está fazendo. Você está desprezando o outro porque você acredita que ele não vai cometer, por isso você não faz nada? Ou você simplesmente não percebeu os sinais que ele foram dando? São duas coisas distintas. Porque se eu perceber que ele está dando sinal, eu simplesmente ignoro, porque eu não faço nada, e quando dizer fazer nada, é pelo menos se informar. Que às vezes o outro está querendo só chamar a atenção. Porém, às vezes esse chamar a atenção diz respeito às infantilidades da pessoa. E aí eu não posso responder pela infantilidade do outro. Porém, eu posso, percebendo que o outro está indo por um caminho complicado, né, eu posso usar o que esteja ao meu alcance. Fulano, tá tudo bem? Estou percebendo que você não está legal, né? Já teve a oportunidade, quem é do meio espírita, por exemplo, quem trabalha com atendimento fraterno na casa espírita, está tão acostumado a lidar com situações que acompanha as redes sociais e está lá nos grupos e percebe quando alguém posta uma coisa meio estranha. Percebe, assim, fulano não posta sempre isso. Aquela imagem, assim, que tem um texto bem grande por trás, mas não tem nenhuma palavra. Aí, o que a pessoa faz? Ela manda mensagem, fulano, pega aquela imagem e bota lá, responder diretamente. E aí, olha, eu vi que você mandou essa coisa aqui, assim, tá tudo bem? Olha, se a pessoa diz, não, tá tudo bem, não é nada não, e tal, e depois ela se mata, você fez o que estava ao seu alcance. Se ela não quis se abrir, foi escolha dela, mas você fez o que estava ao seu alcance. Mas assim, e se eu perceber e não fizer nada, Deus vai me castigar? Aí, Deus vai te castigar. Lembra o que é castigo? Porém, não é ele que vai fazer você passar, aí você vai passar alguma coisa depois, então seu filho vai cometer suicídio, assim, tá vendo? Foi porque eu não ajudei o outro, agora Deus me puniu. Olha, isso é a visão ancestral, isso não é a visão espírita. Porque quem vai te cobrar não é Deus. Ou melhor, as leis divinas estão aonde? Dentro da sua consciência. Então, é você mesma, agindo em consonância com essas leis que estão em você, que vai ficar se cobrando de não ter feito o que devia. E aí, como é que eu reparo isso, Enzio? Fique mais atento. Porque a vida vai lhe castigar. Como? Uma semana depois, alguém posta de novo. E aí você responde, o professor diz assim, olha, eu vi o que aconteceu, vi que você mandou isso aqui, estou indo aí na sua casa, porque eu estou vendo, estou sentindo que não tem nada legal. E você chega lá e a pessoa, quando você termina de conversar com a pessoa, diz, obrigado, eu precisava ouvir você. Pronto. Isso é a reparação, porque aí você fica em paz. O castigo divino é esse, é a situação que você vai ser colocado para se tornar santo. E não pegar você, a não ser que você peça, Senhor, eu não fui suficientemente atento para preservar o teu outro filho de se matar. Então, que alguém que eu ame se mate para que eu sinta. Olha, isso pode acontecer? Pode. Eu acho meio difícil alguém pedir isso, né? Porque, quer dizer, o outro lá vai ter que sofrer só para que eu passe pela situação? Entende que falta um pouco da lógica aí? Mas isso é um tema que merece, sabe? Merece, na análise dos processos reencarnatórios e tal. Dá para fazer um bate-papo bem legal. Isso tem a ver com a 642, o que você falou, da questão 642, para ser agradável a Deus, basta não fazer o mal.
né? E os espíritos respondem muito sabiamente: és responsável por tudo bem que poderia fazer e E não deixar fez. de fazer. Muito bom. Então, meu amigo, nós já estamos aí. Tá vendo que a conversa é boa? Minha amiga Nacilda aí apareceu, meu amigo. Daqui a pouco eu ligo. É só o cara me dar o telefone que eu. Não, passar, emprestar, passar os números, porque o telefone eu sei que você vai precisar, né, Adalberto? Mas. Eu passo o contato dele para você já já. Maravilha. Deixa eu ver aqui, não tem mais nenhuma pergunta que chegou aqui. Sim, apenas eu queria falar, aquela pergunta que falou da Mundial de Saúde, é de 2010 aquela pesquisa. Então, você está aí defasado basicamente 10 anos. Quer dizer, imagina, né, os números como já devem ter, né, suscitado possibilidades para a frente. Mas tudo bem, é com esses setembros amarelos que a gente vai cada vez mais conscientizando todos. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você, e eu já quero aqui, eu não gosto de me fazer de arrogado, não, e já tenho aqui, se não me falha a memória, no próximo sábado, eu tenho uma disponibilidade. Tu me traz aqui o telefone, por favor? Enquanto você está procurando aí, eu posso ler um rápido poema só para a gente refletir e ficar como uma prece final? Então, deixa eu fazer o seguinte: você vai fazer esse poema, mas deixa eu fazer aqui a divulgação do que vai ocorrer na rádio durante a semana, a programação Certo. da semana, e você já volta justamente com essa, como se fosse a prece final, esse poema, que com certeza vai brilhantar em mais. Bom, dia 26, sábado, dia 19 eu tenho ele livre, então já poderia haver essa possibilidade. Veja aí, dia 19, se está bom, maravilha. Então, olhe bem, a nossa web rádio, sábado 19, certo? Nós temos já livre. Perfeito. Maravilha. Então, hoje nós tivemos com o nosso irmão Enzo, né, fazendo esse trabalho sobre suicídio e suas consequências morais. Amanhã, domingo, fechando a semana, o Espiritismo e Filosofia, com o nosso irmão Alexandre Mombessa, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Divinópolis, Minas Gerais, falar sobre Espiritismo e Filosofia. E aí, na segunda-feira, voltamos para nossa irmã Marineves Saraiva, nossa ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, a primeira mulher presidente espírita de uma federativa, isso lá nos anos 80 ainda. E hoje ela faz parte da Casa do Pão Francisco Cândido Xavier, do Alto Longar, Piauí. Vai falar sobre paternidade e maternidade, famílias, missão divina. Na terça-feira, nós vamos para São Paulo, para o Grêmio, São Paulo não, Brasília, desculpa, o Grêmio Espírita Taúba Barbosa Lima, com o nosso irmão André Ribeiro, que vai falar sobre a doutrina explica. Durante 30 anos, ele lança, todo ano, 20, 25 perguntas sobre qualquer coisa que esteja aí no meio cultural, artístico, político, e pergunta que as pessoas expliquem através da doutrina. Então, é um exercício muito bonito que ele faz e vai trazer para nós isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós estaremos com o nosso irmão Ulisses Delangelo, o grande italiano nascido no Brasil, a influência dos espíritos nas nossas fraquezas. Eu botei aqui franquezas, mas é fraquezas, do Núcleo Espírita União Fraterna de Bertioga, lá de São Paulo. Isso quarta-feira. Na quinta-feira, nós iremos para justamente a cidade de Austin, no Texas, falar com a nossa irmã Tânia, vice-presidente da Federação Espírita Norte-Americana, e também com o André Bastos e o Daniel Fortes, que vai falar sobre a família como instrumento de redenção espiritual. Na sexta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, porque às 8 horas da manhã, aí no programa, não no programa nosso, que é o Estação da Luz, mas sim no programa dos Domínios da Mediunidade, dia 11, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estaremos com a nossa irmã Karen Regina, né, lá do Allan Kardec Spirit Center, de Sydney, na Austrália. Ela vai falar sobre o tema Ir e Pregar pelo Mundo e o movimento espírita na Austrália e, lógico, também na Oceania. Na sexta-feira, nosso irmão, sexta-feira 11, né, nosso irmão
José Soares vai voltar a falar sobre o livro A Caminho da Luz, a partir do capítulo 21. No sábado, nós vamos para Campina Grande, com o grupo musical espírita Receita de Paz, a Lisandra, a Lúcia e o Rocha, que vão falar sobre a música e arte, da família para o mundo. E fechando o nosso próximo domingo, esse não o outro, o nosso querido Sérgio Tissem vai falar sobre a neurobiologia do amor. A virtude essencial é uma pergunta. Então, é essa nossa semana que vai começar domingo e termina domingo, dia 13. Eu já posso dizer aqui, decantar para vocês, que dia 19 volta a figuraça do nosso irmão Enzo para falar sobre assuntos diversos do Espiritismo. E como você tocou naquela pergunta, vamos poder dar uma conversada sobre a tal da reencarnação. Mas eu já ia pedir, e parece que foi uma transmissão de pensamento, que você fizesse a prece final, e você já me vem com um poema, quer dizer, que é uma coisa mais musical, vamos dizer assim. Então, as suas considerações finais e a sua prece final em forma de poema, meu amigo. Muito obrigado, Deus que lhe pague. Fico lhe devendo essa e só pago na próxima encarnação, porque o meu débito com você agora é caro e é grande, pelos conhecimentos que trouxeram aqui para nós. Olha, se você está dizendo isso para todo mundo, você vai ter que nascer trilhardário na próxima. Para todo mundo. Eu que agradeço, porque falar de Allan Kardec, para mim, é algo assim, reconfortador e reabastecedor, né? Porque é o esclarecimento, é a mensagem viva do Evangelho para os nossos dias atuais, né? Nesse momento de tantas mortes, a doutrina é consoladora, tanto para os que estão aqui, quanto para aqueles que estão já no mundo espiritual. As notícias que nós recebemos é que todas essas atividades que estão sendo feitas são retransmitidas no mundo espiritual para esse grande grupo de espíritos, está sendo muito confortador para eles. Então, o que eu te digo é que não pare, meu irmão, continue, e eu agradeço de poder contribuir com esse seu compromisso de divulgar o Evangelho de Jesus, o amor a todas as almas, né? E aí eu finalizo com uma forma de prece, né, com flores, né, da psicografia do Chico, nota de fé, diz ela. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desespero ante os céus. Olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e aguarda a fé no porvir. Sofrimento é igual à nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Que os amigos espirituais estejam sempre conosco, nos inspirando e nos ajudando e nos suportando, né, diante das nossas infantilidades de aprendizes do Evangelho. Muito obrigado, meu querido irmão. Eu que agradeço a você e, como eu lhe disse, então, nós estamos certo aí para que você possa voltar conosco, certo? No dia 19 do 9, que é um sábado, um outro sábado, nós iremos conversar de novo. Vamos ver a reencarnação, pode ser? Já deixamos acertados? Processos reencarnatórios. Maravilha, maravilha. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos aqueles que participaram, o Freio de Quintal, o nosso irmão Adalberto, que já mandou, já está aqui no meu WhatsApp. O pobrezinho não sabe o trabalho que eu vou arranjar para ele, mas tudo bem. A Cláudia também, todo esse pessoal aí que esteve conosco aí, muito obrigado também pelo pessoal da rádio, que estiver mandando pelo WhatsApp, obrigado a todos. Voltamos com a nossa programação normal e amanhã às 19 horas, nosso irmão Alexandre Bombessa estará aqui conosco. Muito obrigado, meu amigo. Paz com Jesus. E todo mundo agora, 21 horas,
no estudo com o nosso irmão Enzo. Não vamos faltar, hein? Obrigadão, sucesso, forte abraço. Paz com Jesus.